NR 12. Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Princípios gerais. 12.1. Esta norma regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras, NR aprovadas pela Portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis. 12.1.1. Entende-se como fase de utilização a construção, transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte da máquina ou equipamento. 12.2. As disposições desta norma referem-se a máquinas e equipamentos novos e usados, exceto nos itens em que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade. 12.3. O empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos, capazes de garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, e medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência envolvidas direta ou indiretamente no trabalho. 12.4. São consideradas medidas de proteção, a ser adotadas nessa ordem prioridade: A. Medidas de proteção coletiva. B. Medidas administrativas ou de organização do trabalho. E C. Medidas de proteção individual. 12.5. A concepção de máquinas deve atender ao princípio da área segura. Arranjo físico e instalações. 12.6. Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação devem ser devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. 12.6.1. As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20 m de largura. 12.6.2. As áreas de circulação devem ser mantidas permanentemente desobstruídas. 12.7. Os materiais em utilização no processo produtivo devem ser alocados em áreas específicas de armazenamento, devidamente demarcadas com faixas na cor indicada pelas normas técnicas oficiais ou sinalizadas quando se tratar de áreas externas. 12.8. Os espaços ao redor das máquinas e equipamentos devem ser adequados ao seu tipo e ao tipo de operação, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. 12.8.1. A distância mínima entre máquinas, em conformidade com suas características e aplicações, deve garantir a segurança dos trabalhadores durante sua operação, manutenção, ajuste, limpeza e inspeção, e permitir a movimentação dos segmentos corporais, em face da natureza da tarefa. 12.8.2. As áreas de circulação e armazenamento de materiais e os espaços em torno de máquinas devem ser projetados, dimensionados e mantidos de forma que os trabalhadores e os transportadores de materiais, mecanizados e manuais, movimentem-se com segurança. 12.9. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos e das áreas de circulação devem: A. Ser mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que ofereçam riscos de acidentes. B. Ter características de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias e materiais que os tornem escorregadios. E. C. Ser nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. 12.10. As ferramentas utilizadas no processo produtivo devem ser organizadas e armazenadas ou dispostas em locais específicos para essa finalidade. 12.11.
As máquinas estacionárias devem possuir medidas preventivas quanto à sua estabilidade, de modo que não basculem e não se desloquem intempestivamente por vibrações, choques, forças externas previsíveis, forças dinâmicas internas ou qualquer outro motivo acidental. 12.11.1. A instalação das máquinas estacionárias deve respeitar os requisitos necessários fornecidos pelos fabricantes ou, na falta desses, o projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, em especial quanto à fundação, fixação, amortecimento, nivelamento, ventilação, alimentação elétrica, pneumática e hidráulica, aterramento e sistemas de refrigeração. 12.12. Nas máquinas móveis que possuem rodízios, pelo menos 2 deles devem possuir travas. 12.13. As máquinas, as áreas de circulação, os postos de trabalho e quaisquer outros locais em que possa haver trabalhadores devem ficar posicionados de modo que não ocorra transporte e movimentação aérea de materiais sobre os trabalhadores. Instalações e dispositivos elétricos. 12.14. As instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem ser projetadas e mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidentes, conforme previsto na NR 10. 12.15. Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as instalações, carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das máquinas e equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensão. 12.16. As instalações elétricas das máquinas e equipamentos que estejam ou possam estar em contato direto ou indireto com água ou agentes corrosivos devem ser projetadas com meios e dispositivos que garantam sua blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes. 12.17. Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e equipamentos devem atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança. A. Oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização. B. Possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, de contatos abrasivos e de contato com lubrificantes, combustíveis e calor. C. Localização de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes móveis ou cantos vivos. D. Facilitar e não impedir o trânsito de pessoas e materiais ou a operação das máquinas. E. Não oferecer quaisquer outros tipos de riscos na sua localização. E. F. Ser constituídos de materiais que não propaguem o fogo, ou seja, autoextinguíveis, e não emitirem substâncias tóxicas em caso de aquecimento. 12.18. Os quadros de energia das máquinas e equipamentos devem atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança. A. Possuir porta de acesso, mantida permanentemente fechada. B. Possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de acesso por pessoas não autorizadas. C. Ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas. D. Possuir proteção e identificação dos circuitos. E. Atender ao grau de proteção adequado em função do ambiente de uso. 12.19. As ligações e derivações dos condutores elétricos das máquinas e equipamentos devem ser feitas mediante dispositivos apropriados e conforme as normas técnicas oficiais vigentes, de modo a assegurar resistência mecânica e contato elétrico adequado, com características equivalentes aos condutores elétricos utilizados e proteção contra riscos. 12.20. As instalações elétricas das máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica fornecida por fonte externa devem possuir dispositivo protetor contra sobrecorrente, dimensionado conforme a demanda de consumo do circuito. 12.21. As máquinas e equipamentos devem possuir dispositivo protetor contra a sobretensão quando a elevação da tensão puder ocasionar risco de acidentes. 12.22. Quando a alimentação elétrica possibilitar a inversão de fases de máquina que possa provocar acidentes de trabalho, deve haver dispositivo monitorado de detecção de sequência de fases ou outra medida de proteção de mesma eficácia. 12.21. São proibidas nas máquinas e equipamentos.
A. A utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada. B. A utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos. E. C. A existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica. 12.22. As baterias devem atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança. A. Localização de modo que sua manutenção e troca possam ser realizadas facilmente a partir do solo ou de uma plataforma de apoio. B. Constituição e fixação de forma a não haver deslocamento acidental. E. C. Proteção do terminal positivo, a fim de prevenir contato acidental e curto-circuito. 12.23. Os serviços de substituições de baterias devem ser realizados conforme indicação constante do manual de operação. Dispositivos de partida, acionamento e parada. 12.24. Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados de modo que a. Não se localizem em suas zonas perigosas. B. Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. C. Impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma acidental. D. Não acarretem riscos adicionais. E. Não possam ser burlados. 12.25. Os comandos de partida ou acionamento das máquinas devem possuir dispositivos que impeçam seu funcionamento automático ao serem energizadas. 12.26. Quando forem utilizados dispositivos de acionamento do tipo comando e manual, visando a manter as mãos do operador fora da zona de perigo, esses devem atender aos seguintes requisitos mínimos do comando. A. Possuir atuação síncrona, ou seja, um sinal de saída deve ser gerado somente quando os dois dispositivos de atuação do comando, botões, forem atuados com um retardo de tempo menor ou igual a 5 segundos. B. Estar sob monitoramento automático por interface de segurança. C. Ter relação entre os sinais de entrada e saída, de modo que os sinais de entrada aplicados a cada um dos dois dispositivos de atuação do comando devem juntos se iniciar e manter o sinal de saída do dispositivo de comando e manual somente durante a aplicação dos dois sinais. D. O sinal de saída deve terminar quando houver desacionamento de qualquer dos dispositivos de atuação de comando. E. Possuir dispositivos de comando que exijam uma atuação intencional a fim de minimizar a probabilidade de comando acidental. F. Possuir distanciamento e barreiras entre os dispositivos de atuação de comando para dificultar a burla do efeito de proteção do dispositivo de comando e manual. E. G. Tornar possível o reinício do sinal de saída somente após a desativação dos dois dispositivos de atuação do comando. 12.27. Nas máquinas operadas por dois ou mais dispositivos de comando e manuais, a atuação síncrona é requerida somente para cada um dos dispositivos de comando e manuais e não entre dispositivos diferentes que devem manter simultaneidade entre si. 12.28. Os dispositivos de comando e manual devem ser posicionados a uma distância segura da zona de perigo, levando em consideração a forma, a disposição e o tempo de resposta do dispositivo de comando e manual. B. O tempo máximo necessário para a paralisação da máquina ou para a remoção do perigo, após o término do sinal de saída do dispositivo de comando e manual. E. C. A utilização projetada para a máquina. 12.29. Os comandos bimanuais móveis instalados em pedestais devem a. Manter-se estáveis em sua posição de trabalho. E. B. Possuir altura compatível com o posto de trabalho para ficar ao alcance do operador em sua posição de trabalho. 12.30. Nas máquinas e equipamentos cuja operação requeira a participação de mais de uma pessoa, o número de dispositivos de acionamento simultâneos deve corresponder ao número de operadores expostos aos perigos decorrentes de seu acionamento, de modo que o nível de proteção seja o mesmo para cada trabalhador. 12.31. Deve haver seletor do número de dispositivos de acionamento em utilização, com bloqueio que impeça a sua seleção por pessoas não autorizadas. 12.32.
O circuito de acionamento deve ser projetado de modo a impedir o funcionamento dos comandos habilitados pelo seletor, enquanto os demais comandos não habilitados não forem desconectados. 12.33. Os dispositivos de acionamento simultâneos, quando utilizados dois ou mais, devem possuir sinal luminoso que indique seu funcionamento. 12.31. As máquinas ou equipamentos concebidos e fabricados para permitir a utilização de vários modos de comando ou de funcionamento que apresentem níveis de segurança diferentes, devem possuir um seletor que atenda aos seguintes requisitos. A. Bloqueio em cada posição, impedindo a sua mudança por pessoas não autorizadas. B. Correspondência de cada posição a um único modo de comando ou de funcionamento. C. Modo de comando selecionado com prioridade sobre todos os outros sistemas de comando, com exceção da parada de emergência. E. D. A seleção deve ser visível, clara e facilmente identificável. 12.32. As máquinas e equipamentos, cujo acionamento por pessoas não autorizadas possam oferecer risco à saúde ou integridade física de qualquer pessoa, devem possuir sistema que possibilite o bloqueio de seus dispositivos de acionamento. 12.33. O acionamento e o desligamento simultâneo por um único comando de um conjunto de máquinas e equipamentos ou de máquinas e equipamentos de grande dimensão devem ser precedidos de sinal sonoro de alarme. 12.34. Devem ser adotadas, quando necessárias, medidas adicionais de alerta, como sinal visual e dispositivos de telecomunicação, considerando as características do processo produtivo e dos trabalhadores. 12.35. As máquinas e equipamentos comandados por radiofrequência devem possuir proteção contra interferências eletromagnéticas acidentais. 12.36. Os componentes de partida, parada, acionamento e outros controles que compõem a interface de operação das máquinas devem: a. Operar em extra baixa tensão de até 25 volts, em corrente alternada ou de até 60 volts, em corrente contínua. E. B. Possibilitar a instalação e funcionamento do sistema de parada de emergência, conforme itens 12.56 a 12.63 e seus subitens. 12.37. O circuito elétrico do comando da partida e parada do motor elétrico de máquinas deve possuir, no mínimo, 2 contatores com contatos positivamente guiados, ligados em série, monitorados por interface de segurança ou de acordo com os padrões estabelecidos pelas normas técnicas nacionais vigentes e, na falta destas, pelas normas técnicas internacionais, se assim for indicado pela análise de risco, em função da severidade de danos e frequência ou tempo de exposição ao risco.